Olá, povo de Deus! Estamos iniciando mais uma manhã com Deus, porque Ele é o nosso Deus e nós, o povo do seu pasto, o povo que Ele pastoreia, e ovelhas de sua mão, o rebanho sob os cuidados de Deus. Nós estamos aqui para fazermos a jornada do tabernáculo de Moisés. São 6 estações, 10 minutos em cada estação, 1 hora na presença de Deus. E a primeira estação, a Arca da Aliança, o lugar santíssimo se encontra hoje no Salmo 138, o versículo de número 2. Bom dia, Rita, muito bem-vinda. Nós estamos no Salmo de número 138, o versículo de número 2. Prostrar-me-ei para o teu santo templo e louvarei o teu nome, por causa da tua misericórdia e pela tua verdade, pois magnificaste acima de tudo o teu nome e a tua palavra. Nós, nesta manhã, somos convidados a nos colocarmos no templo do Senhor. Prostrar-me-ei para o teu santo templo. No Antigo Testamento era o tabernáculo de Moisés, no Santo dos Santos. Nós nos colocamos nesse lugar em adoração. E aqui o salmista nos apresenta 2 motivos para adorarmos a Deus, para louvarmos o nome do Senhor. O primeiro são as misericórdias de Deus. As misericórdias de Deus, diz Jeremias, são as causas de não sermos consumidos. A misericórdia de Deus é a permissão que Deus dá ao mundo de, mesmo em rebelião contra Ele, em desobediência contra Ele, ainda assim Ele mantém os seus cuidados. Ele mantém a sua mão poderosa, ele salva o seu povo, ele liberta o seu povo, ele não deixa o seu povo ser consumido por seus próprios erros, não deixa o seu povo ser consumido pelos erros dos outros, ou seja, Deus está no controle da história, em que pese o fato de a tribulação bater muitas vezes à nossa porta, de nós sermos provados muitas vezes acima da nossa própria força, todavia a misericórdia de Deus nos segura e nos sustém. Ela é como uma sobrevida. Ela permite que a gente ande diante de Deus até que encontremos a verdade de Deus. Por isso que o salmista, ele louva a Deus também por causa da verdade de Deus. O que é a verdade? É o desvendamento das coisas, de demonstrar as coisas como elas são. Nós vivemos em uma época em que, para o mundo, a realidade passou a se constituir única e exclusivamente pela aparência das coisas. As pessoas, elas estão desenvolvendo um estilo de vida, e esse estilo de vida, ele é totalmente voltado para fora de si. Então a pessoa encontra prazer e gasta o seu tempo navegando na internet, contemplando as obras desse mundo, moldando o seu corpo na sua forma externa, de forma a criar um diferencial que lhe dê uma identidade. Hoje a identidade do indivíduo é aquilo que ele coloca sobre o corpo dele, seja pela moda, seja enfim, tudo aquilo que ele coloca sobre o corpo para dizer, olha, eu sou uma pessoa absolutamente diferente. Há uma redução no linguajar, as pessoas vão escrevendo cada vez de forma mais curta e contraída, uma retração da palavra, e tudo isso faz com que elas
não entenda a verdade que está por detrás da realidade. A Bíblia diz que as coisas que nós vemos foi feito por aquilo que é invisível, foi feito pela palavra de Deus. E o salmista, ele diz assim, olha, nós vamos render louvores a Deus. Primeiro, por causa do nome dele, por causa da misericórdia dele e por causa da verdade que ele nos revela. E esta misericórdia e essa verdade faz com que o Senhor magnifique o seu nome, ou a sua palavra e o seu nome, acima de tudo. Quer dizer, o nome, a palavra de Deus e o nome de Deus está no ponto mais elevado. Isaías diz assim, os teus caminhos são mais altos do que os meus caminhos, a tua palavra, os teus pensamentos são mais altos do que os meus pensamentos. E aqui o salmista está dizendo que a palavra de Deus está colocada no mais alto lugar, no mais, ela tem ela é sublime, ela é viva, ela é eficaz, ela nos molda, ela nos guia, ela nos eleva, ela nos fortalece. Então, a palavra de Deus, nós devemos amá-la, nós devemos ler essa palavra para encontrar nela o alento da nossa alma, a energia do nosso corpo, aquilo que movimenta o nosso ser. Então, como é que nós encontramos isso na palavra de Deus? Quando o Senhor nos dá uma orientação, nos dá um conselho, aquilo que o Senhor diz para nós é como você caminhar num túnel escuro e a Bíblia diz, lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Você só sabe aquele ponto que você apoia o teu pé. Você não sabe o que vem depois. Mas você sabe que a hora que você levantar o teu pé, você encontra um novo apoio. E um novo apoio. Então você aprende a andar confiando que o Senhor está cuidando de você. Se Ele realiza em mim o querer e o realizar segundo a vontade dEle, e a palavra dEle que declara isso, então eu tenho que entender que o meu querer hoje e aquilo que eu estou fazendo está no centro da vontade de Deus. Então, o que nós entendermos a misericórdia e a palavra de Deus e a verdade? Significa que eu não tenho medo de encarar os meus medos. Eu não tenho medo de encarar as minhas fraquezas. Eu não tenho medo de encarar as minhas deficiências. Porque quando eu apresento diante de Deus os meus medos, as minhas deficiências, as minhas fraquezas, Ele me reveste de força. Ele me ajuda a caminhar. Ele demonstra que eu sou um rebanho sob o cuidado de Deus. Esta é a lógica de nós enxergarmos a misericórdia de Deus. Ele tem esse cuidado de nós. E como Ele tem esse cuidado de nós, nós estamos caminhando sabendo que temos um Deus que é pessoal, que se importa com aquilo que a gente pensa, que se preocupa, que cuida de nós, que supre as nossas necessidades. Então, esta manhã nós nos colocamos diante do seu templo para render graças a Deus, para declarar a nossa gratidão a Deus, por Ele nos sustentar em sua misericórdia e nos revelar a sua verdade, nos direcionando para onde devemos caminhar. Pai, eu glorifico a Ti, Senhor, porque o Senhor tem estendido sobre nós a Tua misericórdia. A gente tem andado e chegado até aqui, ó Pai, graças à Tua bondade, à Tua misericórdia. E o Senhor tem, ó Pai, nos fortalecido e nos revelado a Tua verdade. A Tua verdade é Teu Filho. Ele é a personificação da verdade. E Ele veio para nos dizer
que nós temos uma casa que não é deste mundo, que está preparada para nós, uma herança incorruptível. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus, o teu Filho amado, a quem nós amamos. Amém. Vamos agora para o altar de ouro. O altar de ouro está no verso de número 1 do Salmo 138. Render-te-ei graças, Senhor, de todo o meu coração. Na presença dos poderosos, te cantarei louvores. Quando o salmista diz, render-te-ei graças, Senhor, de todo o meu coração, por que a ênfase no coração? O coração, o nosso coração, vamos ver aqui o que é o nosso coração. Nós temos aqui o nosso coração. O nosso coração, ele recebe tudo que vem dos nossos sentidos. Tudo que vem do nosso sentido, aquilo que passa pelos nossos olhos, pelos nossos ouvidos, pelo nosso paladar, pelo nosso olfato, pelo nosso tato. Tudo que vem, ele vem ao nosso coração. O nosso coração também é afetado pelos nossos pensamentos. Todos os nossos pensamentos, eles cruzam pelo nosso coração. O nosso coração também é afetado pela nossa junta e pela nossa medula. Tudo que diz respeito ao nosso sistema orgânico e o nosso sistema nervoso, ele passa pelo nosso coração. O nosso coração também ele é afetado pela palavra de Deus. Guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. O nosso coração também ele é influenciado pelo Espírito Santo. O Espírito Santo habita em nosso coração. O nosso coração, ele também, quando o apóstolo Paulo fala que o nosso homem interior, ele precisa ser fortalecido. Interior. Ele também precisa ser fortalecido em nosso coração. Então, como é que a gente compara o nosso coração? Ele é como um litificador. Tudo vai moendo, tudo vai se espremendo, tudo vai ganhando forma. O nosso coração, ele é como um barro sendo constantemente moldado, afetado por tudo que nos afeta. Então, quando diz assim, eu vou render graças de todo o meu coração, significa que o Senhor se torna Senhor de tudo o que está afetando o meu coração. Ele é Senhor dos meus pensamentos, Ele é Senhor dos meus sentidos, Ele é Senhor das minhas juntas e medulas, do meu corpo, Ele é Senhor do meu homem interior, Ele é Senhor por meio da sua palavra, Ele é Senhor porque o Espírito Santo trabalha o nosso coração. Então ele é o Senhor de todas as coisas. Então, quando eu estou declarando que eu estou rendendo graças a Deus de todo o meu coração,
eu estou dizendo assim, o meu pensamento, eu sou grato a Deus, porque a palavra da minha boca e o meu meditar do meu coração é agradável a Deus. Então significa que os meus pensamentos, eles se voltam continuamente para a palavra, por isso que ele está dizendo ali que ele se prostra por causa da palavra dele, que Deus engrandeceu o seu nome e a sua palavra acima de toda acima dos céus, ou ele louva a Deus por causa da verdade, porque a verdade de Deus, ela vai alinhando o meu coração, ela vai penetrando nas profundezas do meu ser e ela vai desvendando os mistérios da minha vida. E ela vai fazendo com que as coisas vão ganhando sentido na presença de Deus. Então, quando eu estou rendendo graças a Deus de todo o meu coração, eu estou declarando: Deus é o Senhor de tudo o que se passa comigo. E Ele tem a primazia. Ele se sobressai. A palavra de Deus, ela no nosso coração, ela é como uma luz que vai clareando cada vez mais. À medida que eu vou me conhecendo, eu vou conhecendo as coisas à minha volta à luz desta palavra, examinando tudo e retendo bem. À medida que eu vou colocando os meus pensamentos naquilo que é bom, naquilo que é agradável, naquilo que tem virtude, naquilo que tem alguma coisa boa, na medida que o meu ser, ele se volta para Deus como a bússola, ela se volta para o norte. Então nós podemos chegar diante dele e dizer: Senhor, eu te sou grato. Eu te sou grato porque o Senhor, tipo assim, o salmista dizia: coloca um guarda na minha boca para eu não pecar contra ti. Então eu sou grato porque Deus me ajuda a controlar a minha língua. A língua, ela é difícil de ser refreada, mas quando eu ponho um guarda na minha boca, o Senhor guarda a minha palavra. Aquilo que eu vou concebendo dentro do meu pensamento pode explodir na minha boca. Então eu guardo o meu pensamento. Eu não fico com os meus pensamentos naquela carga negativa de ficar batendo alguma coisa por mágoa, por tristeza, por rancor. Eu libero o perdão. Eu procuro ter um coração leve, eu procuro ter uma vida que é como um livro em que eu vou folheando as páginas e eu sinto prazer. Vamos colocar aqui também uma coisa que afeta o nosso coração, são as nossas memórias. E as nossas memórias, elas precisam estar curadas, elas precisam estar, lembrar um determinado fato da nossa vida, ele não pode trazer carga emocional negativa. Então o Senhor é Senhor sobre as nossas memórias. Então quando nós colocamos a totalidade da nossa existência debaixo desse senhorio, tudo é cuidado, tudo encontra o seu equilíbrio, tudo encontra a sua paz. Então nós podemos chegar diante de Deus e dizer: rendemos graças ao Senhor de todo o nosso coração. Pai, que o Senhor possa realmente, que nós possamos realmente ter o Senhor em toda a constituição do nosso ser, nos nossos pensamentos, no nosso falar, na nossa memória, na afetação dos nossos sentidos, na tua palavra, que ela é guardada no nosso coração, na presença do teu Espírito que habita em nós, no nosso homem interior. Senhor, que a totalidade do nosso ser encontre descanso em ti, encontre repouso em ti, encontre significância em ti. Esta é a nossa oração para demonstrarmos a nossa gratidão a ti,
por tudo que o Senhor tem feito por nós. Nós oramos em nome de Jesus, o teu Filho amado, a quem nós amamos. Amém. Vamos agora para o café da manhã, a mesa de pães. Salmo 139, versículo 6. O Senhor é excelso, contudo, atenta para os humildes. Os soberbos, ele os conhece de longe. O ser humano, ele tem que se achegar diante de Deus. E a humanidade, ela caminha para uma direção em que a soberba vai se elevando cada vez mais. A soberba, quando nós falamos do dia do Senhor, quando Sofonias fala do dia do Senhor, ele coloca o dia do Senhor como um dia terrível, um dia de trevas. Ele coloca, Sofonias diz assim: cala-te diante do Senhor Deus, porque o dia do Senhor está perto. Porque o Senhor preparou o sacrifício e santificou os seus convidados. No dia do sacrifício do Senhor, hei de castigar os oficiais e os filhos dos reis, e todos os que trajam vestiduras estrangeiras. Castigarei também naquele dia todo aquele que sobem o pedestal dos ídolos e enche de violência e engano a casa dos seus senhores. E aí ele fala: está perto o grande dia do Senhor. Está perto e muito se apressa. E aí ele diz: atenção. O dia do Senhor é amargo, e nele clama até o homem poderoso. Voltamos ao Salmo 139. O verso 1. Na presença dos poderosos te cantarei louvores. Por que o salmista diz que ele canta louvores na presença dos poderosos? Primeiro, porque ele não se vê como um poderoso, senão ele não poderia se excluir. Então ele está dizendo assim: olha, tem dois tipos de gente, os poderosos e eu, o humilde. Porque Deus atenta para o humilde, é o salmo que estamos lendo agora, porque o Senhor atenta para os humildes, mas conhece os soberbos de longe. Então, se o salmista está dizendo: eu canto ao Senhor diante dos poderosos, nós somos colocados no mundo como ovelhas, no meio de lobos, lobos devoradores. Então nós estamos no meio de pessoas muito poderosas nessa terra. É gente que aquilo que ele intenta fazer, ele faz. E se ele se quiser voltar contra nós, ele se volta. Mas mesmo que esses poderosos façam o que eles queiram fazer, nós sentimos segurança diante de Deus, na nossa simplicidade, no nosso tamanho, na nossa pequenez. Nós não somos grandes como são os poderosos, mas nós temos um grande Deus. E aí, voltando para o dia do Senhor, o Sofonias diz: aquele dia é dia de indignação, dia de angústia, dia de alvoroço e desolação, dia de escuridade e negrume, dia de nuvens e densas trevas, dia de trombeta e de rebate contra as cidades fortes e contra as torres altas. Trarei angústia sobre os homens, e eles andarão como cegos, porque pecaram contra o Senhor, e o sangue deles se derramará como pó,
e a sua carne será tirada como esterco. Nem a sua prata, nem o seu ouro os poderão livrar no dia da indignação do Senhor. Mas pelo fogo do seu zelo, a terra será consumida, porque certamente fará destruição total e repentina de todos os moradores da terra. Eu estava lendo um artigo de um pesquisador norte-americano, acho que é norte-americano ele, e ele estava examinando aquilo que ele chama o movimento conservador ou o movimento tradicionalista. E a conclusão que ele chegou é que os conservadores, eles têm uma visão destrutiva do mundo. Eles olham para o mundo e eles olham para o mundo como quem está enxergando o mundo ir para a destruição. E aí eu fiquei pensando, se é assim que a gente pensa, se nós estamos enxergando o mundo caminhando para a destruição. E aí vem uma contradição, porque se a gente estivesse na perspectiva de que o mundo caminha para ser destruído, nós estaríamos nos protegendo dessa destruição. O que significa proteger dessa destruição? Por exemplo, se a gente identificar que a marca da besta vai ser implantada e a informática é o caminho para a marca da besta, então a lógica seria não usar computadores. Porque se a gente usa o computador, à medida que ele vai evoluindo, ele nos leva para a marca da besta. Mas, no entanto, nós estamos usando o computador. E a marca da besta está vindo. Então, por que nós continuamos vivendo enquanto os poderosos se articulam e fazem com que o mundo caminhe à destruição? E a gente vai no shopping, por exemplo. É porque nós cantamos louvores no meio dos poderosos. A gente sabe para onde caminha a história, mas a gente não está com medo da influência da história contra a nossa vida. A gente, por exemplo, a Bíblia diz que no final dos tempos o conhecimento se multiplicará, e o conhecimento nos deu um carro, e nós entramos dentro do carro e dirigimos. À medida que a gente usa estas coisas, nós estamos usando diante dos poderosos, mas o nosso coração está guardado diante de Deus. E esta é a ideia. Não é que nós olhamos para o mundo achando que tudo vai ser destruído. A gente sabe que ele será destruído, mas a gente está guardado. A gente caminha diante das coisas que vão nos acontecendo, sabendo que temos um Deus que guarda o nosso coração, que guarda a nossa vida. Por isso que nós somos humildes. Ou seja, a gente não resiste o mal no sentido de querer parar com as coisas. A gente caminha sabendo que a trombeta vai tocar e nós vamos nos retirar. A gente caminha porque a gente tem confiança que o nosso Deus é quem de fato dirige a história. É isso que significa cantar diante dos poderosos. E o Senhor conhecer de longe quem nós somos, porque Ele olha para nós e percebe que a gente é aquele que se coloca nos cuidados de Deus. Pai, eu glorifico a Ti, Senhor, porque nós podemos cantar louvores diante dos poderosos, porque o Senhor faz distinção entre o humilde e o soberbo. O soberbo, ele tropeça e nem sabe que peça tropeçou,
mas humilde, sabe que está caminhando na tua presença e o Senhor tem o controle da história. Por isso nós glorificamos a ti e te adoramos nesta manhã. Em nome de Jesus, o teu Filho amado a quem nós amamos. Amém. Vamos agora para o candelabro. O candelabro está no verso 7 e 8 do Salmo 138. Se ando em meia tribulação, tu me refazes a vida. Estende a mão contra a ira dos meus inimigos, a tua destra me salva. O que a mim me concerne, o Senhor levará a bom termo. A tua misericórdia, ó Senhor, dura para sempre. Não desampares as obras das tuas mãos. Vamos entender em perspectiva o que Deus está nos falando nesse salmo. A primeira coisa que nós temos que entender, ele diz assim: tu me refazes a vida. Então, aqui tem o caminho da vida. Todas as vezes que nós enxergamos vida, junto com a vida está o tempo. Junto com a vida está o tempo. Então, a vida é uma coisa que vai e entra para a eternidade e nunca cessa. Isto é vida. Agora, diante da vida, nós temos os obstáculos. Que obstáculos são estes? Esses obstáculos que temos diante da vida são os espinhos. Jesus, ele recebeu uma coroa de espinho. São os espinhos e os abrolhos. Quer dizer, é impossível nós avançarmos na vida sem passarmos por tribulação. Então, a tribulação, ela faz parte do processo da vida. Ela é inerente ao fato de estarmos vivos, quer dizer, ao fato de estarmos avançando a linha do tempo. E a tribulação, elas são como acampamentos de Deus. Você tem a tribulação de Mara, a água era amarga e a água tornou doce. Mas quando você chega naquele lugar, a água é amarga. Até a água se tornar doce, nós temos um processo. Então, a vida, ela passa por um processo, ela passa por um ajustamento. Esse processo e esse ajustamento, ele é como uma carga colocada sobre o nosso ombro. Ela é como um sugadouro. Ela extrai de nós a energia. Ela extrai de nós o poder. Por exemplo, a Bíblia diz que nós devemos ser sábios e não nos embriagarmos com vinho, mas nos enchermos do Espírito. Por que a gente tem que se encher do Espírito? Porque a tribulação, ela tem
a capacidade de drenar a nossa energia. Ela drena a nossa energia. Ela tira de nós a nossa força. Quando você está caminhando no meio da tribulação, a tribulação ela é uma caminhada de diminuição. Mas isso é normal, porque observa quando a gente vai fazer uma corrida de 100 metros. Você está com o corpo descansado, mas está com o corpo tenso. Você está com o corpo preparado para aquela corrida. E quando você dá o tiro, você explode a energia do teu corpo para correr. Só que à medida que vai chegando 80 metros, 90 metros, 95 metros, 100 metros, quando a corrida vai terminar, você não tem mais energia. O que acontece com o corredor? Quando ele cruza a linha de chegada, ele cai no chão. A energia dele se esgotou. Então, esse ato de esgotar a energia no meio de uma tribulação é inerente à vida. Não tem como você entrar numa tribulação sem perder a tua energia. Mas o salmista vem aqui e diz assim: eu ando em meia tribulação. Se eu ando em meia tribulação, quer dizer, a tribulação ela vem e vai. Existem momentos que eu não estou passando tribulação. Existe um momento que ela chega. Aí Deus dá uma garantia. Se eu entrar na tribulação, o Senhor me refaz a vida. Ou seja, Ele me refaz a energia. Ele me refaz o princípio vital que me permite avançar adiante do tempo, mesmo passando pelos os obstáculos que vão se levantando contra mim. Então, quando ele diz assim, ele me refaz a vida, ele estende a mão contra a ira dos meus inimigos, a tua destra me salva, ele está dizendo, olha, existem pessoas que vão agir criando obstáculos. Existem pessoas que vão criar obstáculos para nós. Só que quando as pessoas criam obstáculo para nós, ao invés de nos revoltarmos contra essas pessoas, nós temos que entender que isso faz parte da vida. É por isso que Jesus disse, bem-aventurados sois vós, quando perseguindo, disserem todo mal contra vós. Ele está dizendo, é inerente. As pessoas vão se levantar contra nós. Então, não tem como nós cruzarmos a vida ilesa. Os nossos inimigos vão se aparecer. Mas o Senhor, Ele coloca a sua mão. Aqui está o humilde, aqui está o soberbo. O soberbo, ele conhece de longe. Ele vai tratar com o soberbo no seu devido tempo. Seja bem-vinda, Maria. Então nós temos que entender que em meio à tribulação, ele renova a nossa força para chegarmos ao final dela. E aí ele diz assim, o que a mim me concerne, o Senhor levará a bom termo. Esta é a certeza no meio da tribulação. O que a mim me concerne, ou seja, o que aquela tribulação ela tem que produzir dentro de mim, o que ela tem que gerar, o Senhor vai conseguir fazer. Ele vai nos levar a uma vitória. Então, a pergunta que a gente tem que fazer é, quando eu estou passando numa prova, o que é o bom termo de Deus? O que significa, para onde Ele está me levando? O que a prova está querendo me ensinar? É nisso que temos que focar. Porque a vida, Ele nos renova. Ou seja, Ele nos capacita a cruzar uma tribulação até que o resultado que Ele tem em mente seja alcançado
E é nessa confiança que cruzamos uma situação difícil. Pai, eu te louvo, Senhor, porque no meio de cada tribulação, o Senhor tem um propósito. E esse propósito nos edifica, nos motiva, nos fortalece, nos ajuda a enxergar no meio da luta e da prova, no meio da tribulação, o teu bom propósito para conosco, porque ele está lá. E enquanto a gente não enxerga esse bom propósito, que o Senhor renove as nossas forças, para nós não esmorecermos no meio da tribulação. Essa é a nossa oração. Em nome de Jesus, o teu Filho amado, a quem nós amamos. Amém. Agora vamos para o verso 4 e 5 do Salmo 138. Render-te-ei graças, ó Senhor. Render-te-ão graças, ó Senhor, todos os reis da terra, quando ouvirem as palavras da tua boca, e cantarão os caminhos do Senhor, pois grande é a glória do Senhor. Então, os reis da terra são os poderosos. A Bíblia diz aqui, eles, quando ouvirem a tua palavra, cantarão os caminhos do Senhor, pois grande é a glória do Senhor. Jesus disse assim, fique em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Depois ele disse assim, descerá sobre vocês a virtude do Espírito, e vocês ser-me-ão minhas testemunhas, em Jerusalém, em Samaria e até os confins da terra. E aí Jesus disse assim, eu envio vocês no meio de lobos. Seja simples como a serpente, seja simples como a pomba e prudente como a serpente. Qual que é a visão que nós devemos ter acerca da nossa vida? Aqui está a linha do tempo. Aqui está a cruz. Aqui estão os obstáculos. E nós estamos caminhando para essa linha do tempo. Como é que nós caminhamos? Nós somos como ovelhas indo para o matadouro. Entenda como é que a gente enxerga a nossa vida. Nós acordamos e somos como ovelha indo para o matadouro. Todo dia. O Senhor está nos conduzindo para o abate. Existem duas maneiras de entendermos esse abate. Seja bem-vinda, Lídia. A primeira maneira de entendermos esse abate é assim. O que é que tem no final da nossa vida que a gente não consegue escapar dela? No final da nossa vida tem a morte. Esse é o final da história. A morte está no final da nossa vida. Se nós somos como ovelhas caminhando para o abate, é isso que vai acontecer. Moisés, ele escreveu dizendo, a nossa vida é 60, 70, 80 anos, que passa disso é cansado e enfado. Então, nós vamos morrer. Isso é óbvio. Então, quando a gente acorda, a gente está caminhando para o abate. A gente está caminhando para a morte. Então, qual é a expectativa que nós temos hoje do ponto de vista natural? Para estar vivo, para morrer, basta estar vivo. Nós podemos morrer por um acidente, podemos morrer por uma enfermidade,
nós podemos morrer por uma bala perdida, tem tantas formas de morrer que é impossível a gente saber quanto tempo de vida nós temos pela frente. A pandemia é uma forma de morrer. Por outro lado, nós podemos morrer no nosso ânimo, nós podemos morrer na nossa tenacidade, nós podemos morrer na nossa persistência, nós podemos morrer por causa da tribulação, e a gente pode entrar em depressão, pode entrar em tristeza, pode entrar em fadiga. Isso faz parte da vida. Esta é a coisa natural da vida. Então, quando o Senhor chega para nós, ele diz assim: nós vamos render graças ao Senhor e vamos dar testemunho aos poderosos, aos reis, e eles cantarão o quê? Os caminhos do Senhor. Por quê? Porque o que Deus faz da morte? O que Deus faz com a morte? Vamos lá. O que Deus faz com a morte? Ele tira da morte a ressurreição. Ou seja, ele tira da morte a vida. Então, ao mesmo tempo que nós somos como uma ovelha conduzida ao matadouro, há algo dentro de nós que desse processo de morte Deus tira a vida. Então a pessoa olha para nós e diz assim: eu não entendo esses crentes. Porque mesmo passando por uma provação que num homem normal faria a pessoa esmorecer, desanimar, entristecer, se abater, entrar em depressão, o cristão está andando em gratidão, dando testemunho. Mas por que nós damos testemunho? Porque Jesus disse: vocês receberão poder, e quando eu levar vocês diante dos poderosos, Jesus instruiu os discípulos, vocês não têm que se preocupar com o que vão dizer, porque naquela hora eu darei a palavra. Então aquilo que deveria ser o fim para nós, acaba se tornando o começo. A nossa perspectiva não é que não vamos ter tribulação. A nossa perspectiva é que no meio da tribulação nós vamos ter energia, nós vamos ter poder, nós vamos ter renovo. Por que nós estamos nessa manhã com Deus? Porque ela nos dá energia, ela nos renova, ela nos fortalece. Sim, alegria que excede todo o entendimento, porque é uma alegria que está baseada na confiança em Deus. E é isso que é, porque ou você entende ou você confia. Mas nós fazemos a opção da confiança em Deus. E essa confiança é que nos faz descansar. Essa confiança que faz com que a gente consiga encontrar luz no fim do túnel. É como diz aqui, ele nos leva a bom termo. E quando isso acontece, quando a gente obtém uma vitória, os poderosos, eles têm que se render. Eles têm que reconhecer a grandeza do caminho. Eles vão cantar os caminhos do Senhor, porque é grande a glória do Senhor. A glória do Senhor está em que ele está tirando da morte a vida. Essa é a glória de Deus. Porque a glória do homem, o salário do pecado é a morte. No caminho do tempo, tudo que o homem faz resulta em morte. Ele não consegue mudar esse destino. Mas vem Deus e tira do final da jornada humana a ressurreição. Do final do esforço humano, ele tira a energia da vida. E aí nós podemos descansar nele. Podemos nos alegrar nele. E esse testemunho que nós damos serve de alento para as pessoas que nos cercam. E mesmo os poderosos, eles vão ter que render graças a Deus.
porque eles estão vendo no nosso testemunho a manifestação da glória de Deus. Pai, eu te louvo, Senhor, porque o Senhor nos faz testemunhas. Não porque o Senhor nos livra da tribulação, no sentido de não ter tribulação na nossa vida, mas o Senhor, no meio da tribulação, nos dá vida, e ao fim da tribulação, o Senhor nos leva a bom termo. Por isso que nós temos que ter a nossa fé depositada em Ti, e não esmorecer, mas perseverar. E assim, Senhor, quando termina a tribulação, ela se torne em testemunho para todas as gentes, para os poderosos que estão em volta de nós. Esta é a nossa oração, em nome de Jesus, o Teu Filho amado a quem nós amamos. Amém. E agora, na última estação, nós vamos... Como é que a gente consegue viver tudo isso que estamos falando até aqui? A chave está no verso 3 do Salmo 138. No dia que eu clamei, tu me acudiste e alentaste a força de minha alma. Olha só, o que o salmista está dizendo? Se eu ando no meio da tribulação, o Senhor refaz a minha vida, ok? A promessa de Deus é essa: no meio da tribulação, Ele refaz a minha vida, Ele refaz a minha força, Ele me refrigera, Ele me levanta, Ele me sustenta, desde que eu clame e peça ajuda. Aí Ele alenta a força da minha alma. Por que é que o cristão ele tem sido abatido pela pressão da vida? Por que a gente enxerga cristão perdendo a sua vida, muitas vezes em desespero de causa, até se suicidando? Porque no meio da prova, no meio da tribulação, ele se fecha em uma cópula e ele não se abre nem para Deus. Ele não quer conversa nem com Deus. E aí ele se endurece, e tudo que endurece quebra. Tudo que endurece, ele, ao mesmo tempo em que ele cria uma resistência, ele cria um prejuízo. A resistência porque a pedra bate e ela se protege, mas a pedra por dentro é oca. Então por dentro ela está se consumindo. Mesmo que um homem faça de si mesmo uma redoma de pedra, há dentro dele uma fraqueza que ele não consegue esconder. E essa fraqueza é como, ele cria como metástase. Ela pega todo o corpo dele e ela derruba o indivíduo. Então, a pessoa que ela entra em depressão, mesmo sendo cristão, é uma pessoa que não clama ao Senhor. Aqui está dizendo assim: no dia em que eu clamei. Quer dizer, se eu peço ajuda de Deus, eu tenho uma ajuda. Se eu não peço ajuda, Ele cruza o braço e deixa eu prosseguir. E na minha insensatez, eu vou cair. E quando eu cair, quem sabe se eu vou ser levantado. Eu aprendi uma coisa na vida cristã. E ela é assim: nós temos o direito de andarmos na presença de Deus sem cair. Ele é poderoso para nos colocar de pé e firmar os nossos passos. Agora, se nós cairmos, nós não temos como escolher a hora que seremos levantados. Então, quando a gente cai, a gente tem que entender que para Deus levantar de novo, nos levantar de novo, Ele precisa cumprir a sua justiça.
o que é cumprir a justiça de Deus? Ele só pode nos levantar se ele não fica comprometido com isso. Ou seja, primeiro a gente tem que passar pela dor da disciplina, depois ele nos levanta. E muito cristão, quando cai, ele não quer passar pela dor da disciplina. Ele não quer se colocar na posição de humilhação. E aí ele tem dificuldade de se colocar de pé. Por quê? Porque ele não clama a Deus. Ele não reconhece a sua condição. Ele não pede a ajuda. A frase de hoje é: o Senhor ouve o meu clamor e me acode. Agora, o que Deus pode fazer por quem não pede ajuda? A misericórdia é a causa de não sermos consumidos. Deus não vai deixar a gente ser consumido, mas ele não pode nos levar a bom termo. Porque o soberbo, ele rejeita. Aquele que não precisa de ajuda, ele tem que suportar o fardo da sua própria vida. Ele tem que suportar a sua própria escolha. Agora, note como que Deus faz as coisas. Por que nós temos tribulações? Porque é inerente à vida. Quem é que produz a tribulação? O salmista diz: o meu inimigo. Estende a mão contra a ira dos meus inimigos. Ou seja, as pessoas se voltam contra nós. Quando a gente quer fazer algo, quem é que vem e nos estende a mão? E diz: olha, esse projeto é legal, segue em frente, você vai ser bem-sucedido. A mentalidade do mundo é de morte. Não vai dar certo, você não vai chegar lá, você não vai conseguir, você vai tropeçar. Esta é a mentalidade do mundo, é mentalidade de morte. Então tudo que ele vê que vai acabar, ele vê que não vai dar certo. Então ele levanta a montanha, ele levanta a barreira. Mas quando ele levanta essa montanha, essa barreira, ele está declarando que ele é poderoso. É poderoso para destruir o nosso sonho. É poderoso para impedir a nossa caminhada. É poderoso para nos fazer esmorecer. É poderoso para parar a nossa jornada. É poderoso para nos fazer morrer. Mas diante dos poderosos, eu canto louvor, eu rendo ações de graças e eu clamo ao meu Deus. E quando eu clamo ao meu Deus diante desses poderosos, quem são os poderosos? Não são os poderosos nesse caso, são aqueles que estão derrubando o nosso ânimo, derrubando o nosso sonho, matando as nossas possibilidades, retirando as nossas oportunidades. Estes são os poderosos da nossa vida, ou que estão no entorno da nossa vida. Mas o que Deus faz? Ele primeiro, ele renova, ele refaz a nossa vida e ele nos leva a bom termo. Mas o que ele espera de nós? O nosso clamor, o nosso reconhecimento que nós precisamos de Deus. Então, que neste dia o Senhor possa encontrar em nós o reconhecimento de que nós pedimos e clamamos por ajuda, para que Ele possa nos acudir. Caso contrário, Ele só manda a misericórdia, mas a gente não conhece a verdade. Conhecer a verdade significa, em meio à prova, sabermos que nós vamos suportar a prova até o tempo do fim e que nós vamos chegar a bom termo, desde que a gente coloque na dependência de Deus, nos coloquemos na confiança nesse cuidado de Deus. Então, qual é a orientação desse dia que nós temos a partir dessa palavra? Levante um clamor
diante de Deus pela prova que você está passando, com duas convicções, de que ao clamar, Deus vai te dar força para continuar na prova, e Deus vai dar um bom termo na prova, porque Ele quer, através dessa prova, extrair algo para a glória dele na tua vida. E quando a prova terminar, você vai poder contar aos poderosos que estavam ao teu lado quão maravilhoso é Deus, e eles vão ter que reconhecer os caminhos de Deus na tua vida. Que o Senhor possa nos dar esse discernimento e possa nos ensinar a clamar a cada prova. Pai, o Senhor diz a tua palavra, o Senhor atenta para o humilde. E o humilde é aquele que no meio da prova sabe que precisa da tua força para chegar ao fim e dos teus cuidados para ter um bom termo. Por isso, Senhor, que nós sejamos estes, que reconhece a necessidade que temos de Ti, a dependência, e que nós desde já sejamos gratos pelos Teus cuidados, para que quando a vitória chegar, os poderosos reconheçam que o Senhor fez estas coisas em nossa vida, e eles possam exaltar os caminhos de Deus através do nosso testemunho. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Foi muito bom ter você comigo nesta manhã, que nós possamos usar essa chave com mais frequência. No dia que eu clamei, tu me acudiste. Vamos usar ao longo do dia esta chave. E o resultado é que ao término de cada prova, nós vamos chegar a um bom termo. O termo que Deus quer extrair ou nos entregar ao longo desse dia. Que o Senhor seja louvado e você seja ricamente abençoado. Transmita essa live para outros que estão passando por provações, para que eles possam também encontrar bom ânimo e eles possam ter renovadas suas forças e crer que vão chegar a bom termo. Que o Senhor seja louvado.